Lourenço, Opa, tudo bem? tudo bom? Joia, Bem, obrigado aí primeiro por aceitar o convite. eu que agradeço. Bom, gente, só então para contextualizar, a gente hoje o tema da conversa é laboratório de projeto, desafios e emergências, com o Lourenço Gimenez e comigo, Fernando Túlio, presidente do IAB de São Paulo. Eu queria começar apresentando o Lourenço. O Lourenço é arquiteto e urbanista pela FAUSP e mestre pela mesma instituição. É fundador do escritório FGMF, arquiteto em São Paulo, e como professor atua em cursos de pós-graduação do Mackenzie e do IMED Rio Grande do Sul e da graduação da FAAP, Unip, IED e da FAUSP como monitor. Além de ter contribuído com palestras, workshops, estúdios internacionais do MIT, Columbia Internacional, e hoje tem uma experiência acadêmica voltada à consolidação do FGMF Lab, que é um dos motivos pelos quais a gente se animou a fazer esse convite, um braço de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos do escritório. Lourenço, eu queria começar então te perguntando como que funciona, como que surgiu essa ideia de fundar o FMG Lab, que você pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Bom, na verdade, a gente sempre dedicou uma parte do nosso tempo para projetos um pouco fora do nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente, como escritório de arquitetura, a gente se vê sempre às voltas com o cumprimento dos nossos contratos e as demandas dos clientes e todas essas questões que são muito particulares ao do mundo profissional mesmo, de uma operação de escritório. E a gente sempre sentiu falta, a gente sempre teve um vínculo muito forte com a academia, sendo, né, os três sócios foram professores, eu desenvolvi, enfim, mestrado na área, fiz uma parte do doutorado na FAO, então a gente sempre teve um vínculo com a academia muito grande. E para a gente sempre, de uma certa forma, incomodou um pouco essa dicotomia mercado e academia. Tá? Essa história de que o mercado, de uma certa forma, se cega e fica restrito a questões meramente mundanas, digamos assim, né, cotidianas, cumprimentos de contratos, a reforma do banheiro, ao projeto da indústria, consequentemente, acaba se vendo muito alheio a processos de inovação e de pesquisa. Por outro lado, a academia, eu tendo participado bastante desse mundo docente e também como pesquisador, vejo que falta um componente de prática e um vínculo com a realidade que para a gente é muito caro, muito importante. Então, a ideia do nosso lab é criar projetos sem fins lucrativos que sejam vinculados ao mesmo tempo a um compromisso com pesquisa e desenvolvimento. Então, são temas que vão ser temas desde tecnologia a urbanismo, mas que sejam temas que envolvam pesquisa, envolvam ensaios, envolvam tentativa e erro, mas ao mesmo tempo tem um compromisso com a realidade no sentido de buscar a implementação desses projetos em algum momento. Né? Então, não são projetos simplesmente para virar imagens bonitas na parede, nem livros na prateleira. São projetos para a gente, de alguma maneira, tentar viabilizar isso junto ao poder público, junto à iniciativa privada, junto a outros órgãos e organizações sociais que possam, então, aproveitar esses projetos. Então, a gente pode fazer projetos que envolvam, vou falar um projeto agora que a gente tem na nossa esteira, um projeto para a criação de um dispositivo para controle mais simplificado e que possa ser implementado em vários tipos de construção, por exemplo. Ou projetos como a requalificação aqui de uma série de ruas em Pinheiros, que a gente está desenvolvendo agora com uma equipe, em parceria com a Faculdade de Belas Artes, com os alunos da Belas Artes, uma parceria que a gente está ensaiando aí com universidades também, para trazer universidades para dentro desse laboratório. E a ideia desse exercício de redesenho de algumas coisas de Pinheiros seja alguma coisa totalmente viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico. Então, a ideia não é só fazer um desenho maravilhoso de uma rua nova, é buscar formas de implementar isso. Muito bacana. Então, também acho que aproveitar e apresentar, a gente dentro do IAB de São Paulo, a gente tem tentado estruturar o IAB como uma plataforma, né? E essa plataforma, de alguma forma, ela se
divide em alguns eixos, né? Tem o eixo de políticas públicas, tem o eixo de cultura, tem o eixo do desenvolvimento profissional, né? E tem um eixo também mais ligado à interação e participação dos associados, a gente chama de diálogos. Uhum. E tem, desculpa, e tem o eixo de ensino, né? E nesse sentido, dentro das políticas públicas, né, a gente também tem buscado se dividir em dois ambientes. Um ambiente que a gente chama mais de observatório, né, então compreender com base em levantamento de dados, com base, né, na representação do Instituto nos órgãos municipais, do Estado, mas ao mesmo tempo a gente tem buscado também se consolidar como um estruturador de projetos, né, que possa de alguma forma articular iniciativas como essa do FGMF Lab, né? Então, se tem uma iniciativa que acho que é muito interessante, né, até você, a gente conversando um pouco antes, acho que vários escritórios de arquitetura eventualmente acabam fazendo isso, nem sempre de uma forma tão bem estruturada, né? É algo muito no sentido de querer contribuir, mas, enfim, equilibrar a vida do escritório com essas ações não é fácil. Então, no IAB, a gente vem tentado, de alguma forma, ser um dos ambientes para poder coordenar e articular essas ações e promover ferramentas para que esses projetos possam ser, então, objetos de parceria com o poder público, com outras entidades, etc, etc e tal. E aí, só bem resumidamente, no ano passado a gente desenvolveu um termo de cooperação técnica com a Secretaria Estadual de Educação para desenvolver um guia metodológico para orientar o desenvolvimento de projetos do que a gente chamou do entorno escolar, territórios educativos. São quase, acho que, 3 milhões de alunos na rede estadual, são acho que 6 mil escolas. Então, imagina a quantidade de projetos que não poderiam ser feitos a partir dessas escolas, né, de forma articulada, utilizando a mesma metodologia, né, trabalhando com os dados num banco de dados unificado para poder medir aí os impactos das coisas como um todo, tal. E, enfim, essa foi uma ação, mas tem uma outra também que acho que é bastante importante, acho que dialogaria com essa forma de atuação que vocês vêm experimentando, que também a gente, junto com outras entidades, né, a gente vem construindo um pacto que a gente chamou que é o Pacto pelas Cidades Justas, né? E esse pacto são 20 entidades e a gente apresentou recentemente para a Prefeitura de São Paulo um termo de doação, né, para apoiar o desenvolvimento de projetos, a ideia é que possam ter concursos, que a gente possa, enfim, elaborar coisas nesse sentido, para 3 territórios na periferia de São Paulo. Então, claro, também é uma experiência ainda embrionária, mas eu queria muito, né, enfim, dizer que acho que a gente convidou também o FGMF e você especialmente para apresentar isso, numa perspectiva de mostrar um caso específico, mas mostrar o poder de uma rede, né? Você estava falando um pouco do seu mestrado, das suas pesquisas no sentido de entender os equipamentos públicos e a relação com a cidade. Você poderia também dizer um pouquinho mais como você vê isso, como isso poderia se integrar? Tá. Isso já foi objeto aí que a gente discutiu algumas oportunidades, alguns workshops que eu fiz aqui no Brasil mesmo e fora, que eu organizei e ministrei esses workshops, no sentido de enxergar esses grandes equipamentos urbanos como âncoras de urbanidade, né? Se vocês repararem, os equipamentos urbanos, sejam eles públicos ou privados, mas os grandes equipamentos que definem, digamos assim, uma lógica de organização da cidade, eles são muito mal desenhados, tanto do ponto de vista de arquitetura quanto do ponto de vista de desenho urbano. A interferência que eles têm no bairro onde eles se situam é muito pobre, normalmente. Basta pegar qualquer projeto de escola pública, de hospital, de posto de polícia, ou o que quer que você, ou uma escola privada, uma faculdade privada, não importa, um clube. Você imagina, em plena Faria Lima, a gente tem um muro de 250 metros, que é o Clube Pinheiros. Quer dizer, qual é o papel desses equipamentos do ponto de vista do desenho da cidade, né? Então, a gente tem que olhar para essa escala intermediária entre o que é de fato a arquitetura do edifício, mas também
olhar qual que é o impacto dessa arquitetura do edifício na arquitetura da cidade, que é uma escala, infelizmente, muito ingrata no Brasil, né? Eu posso dizer isso pela minha geração de formação, mas eu acredito que ainda seja uma tônica hoje. A gente, nas nossas universidades, tem um foco muito pequeno, uma dedicação muito, eu diria, negligente em relação à escala do desenho urbano, né? A gente tem o grande planejamento urbano, que são grandes manchas e grandes diagramas e grandes vetores, entender a cidade a partir vamos dizer, de seus grandes elementos geográficos e funcionais, mas falta, nesse sentido, entre isso e a arquitetura, como é que uma escola, por exemplo, se relaciona com o entorno, como é que um hospital gera novas economias no seu entorno, como é que os espaços precisam ser articulados, como é que a calçada de uma escola precisa ser desenhada, qual é a relação dentro e fora, não só do ponto de vista necessariamente espacial, mas também do ponto de vista funcional. Quais são os horários de atuação, de uso desse equipamento, né, para a finalidade escolar? O que acontece nos outros momentos em que ele não é usado para essa finalidade? Como é que isso costura e constrói novas atividades no próprio bairro e como é que ele se torna, portanto, um elemento de qualificação desse entorno e determinador dessa qualidade urbana? Os equipamentos eles existem como que uma consolidação da nossa capacidade de viver em cidades, né? Saber que a gente tem aí uma possibilidade de se organizar a ponto de criar escolas públicas ou privadas, não importa, hospitais e outros equipamentos de transporte que sejam, enfim, comerciais, demonstra que a gente é capaz de criar lógicas, né, de operação dessa cidade. Só que a cidade não está sendo desenhada para isso. E perde-se muito tempo e perde-se muita eficiência numa cidade em que esses espaços não estão articulados entre si, né? Então, uma das nossas linhas de pesquisa, que a gente deve retomar agora esse ano, quer dizer, ninguém mais sabe o que é esse ano, né? Agora com Covid, enfim, mas que a gente deve retomar muito em breve é essa linha de pesquisa de conseguir mapear esses equipamentos urbanos na cidade, qualificá-los, entender como é que eles funcionam do ponto de vista de lógica de dispersão do território, né? Onde eles estão concentrados, por que eles estão concentrados naqueles pontos, onde faltam equipamentos de determinadas naturezas, mas olhar para os equipamentos que já existem, entender como é que a gente consegue convertê-los no que a gente chama de âncora de urbanidade. Como é que a gente faz com que uma escola que já existe num determinado lugar possa ser um motor de qualificação daquele entorno, tanto do ponto de vista, como eu falei, funcional, econômico, social, mas também de paisagem urbana e, consequentemente, precisa ter digamos assim, um cuidado do ponto de vista arquitetônico, porque a arquitetura vai ser o nosso instrumento aí de ação pontual, né, para o redesenho disso. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês acaba sendo muito sinérgica com a nossa maneira de enxergar esses grandes equipamentos, sobretudo nessas áreas mais carentes de São Paulo. Eu citei aqui o Clube Pinheiros, a gente tem uma série de outros grandes equipamentos aqui no centro consolidado de São Paulo, no centro, digamos, nas centralidades mais abastadas, mas a gente tem um sem número de outros equipamentos que são dispersos em periferias, evidentemente em muito menor quantidade, mas com uma responsabilidade de constituição de urbanidade muito maior. Ou seja, esses poucos equipamentos que fazem parte de um determinado bairro periférico, eles têm potencialmente uma importância muito maior do que os equipamentos que estão situados dentro das zonas mais ricas da cidade. E aí o papel do arquiteto é totalmente evidente, né? Como é que a gente desenha esses equipamentos para que eles se tornem cidade. Esses equipamentos têm um potencial de serem tecidos, essa que é a grande questão. Eles não são arquitetura, eles são muito mais do que arquitetura como construção de um objeto espacial de um determinado terreno. Eles são um tecido urbano, propriamente dito, né? Ele é uma configuração de uma dinâmica de organização da cidade, ele precisa ser entendido e desenhado como isso. Não, perfeito. Eu concordo também, enfim, fui formado na FAO, mas dialogo com vários colegas de diversas universidades e, de fato, acho que no modelo brasileiro, né, de ensino de arquitetura, existe uma lacuna, né, do desenho, né, da escala do projeto para a escala urbana ter
um espaço aí, uma escala intermediária, né, do desenho urbano que de fato a gente precisa aprimorar. E aí, aproveitando até, você disse, né, esse conceito dos equipamentos, dessas âncoras urbanas, né, a gente discutiu muito, né, na gestão passada, a gente teve a sorte de poder concluir uma edição da Bienal de Arquitetura, né, que foi de 2017, já tinha sido iniciada anteriormente, e desenvolveu uma Bienal que foi do ano passado, 2019, e então esse ano, né, começando uma nova gestão, podendo, enfim, é, compreender aí os desafios da realização das bienais hoje, né, sobretudo no Brasil, né, olhando os modelos internacionais, e no final do ano passado, quando terminou a 11ª edição, a gente anunciou, né, para debate público uma proposta, né, que de alguma forma, tal como Veneza tem já um modelo consolidado, a Bienal também de Lisboa também tem, enfim, a Trienal de Lisboa também tem um modelo. Acho que São Paulo precisava e precisa ainda experimentar e tentar consolidar um novo modelo. E aí, o que que a gente imaginou, né? E é um processo aberto, é um artigo da Gabriela de Matos, da Sabrina Fontenelle, eu assino junto no El País, em que a gente propõe que nessa década, né, as próximas 5 edições da Bienal, ela possa acontecer sobretudo em dois tipos de território, né? Um primeiro que é no eixo da Paulista, como um lugar que você tem uma série de equipamentos culturais e tem um espaço público que é palco de manifestações políticas, manifestações culturais. E então a ideia é que ali seja um território para essas próximas 5 edições, né, que a gente possa ter uma parceria de instituições. Sabrina está acompanhando aqui, já fez um joinha. E ao mesmo tempo, e que a gente possa estabelecer âncoras, né, o Marco Artigas também, o pessoal acompanhando, essas âncoras, né, nas periferias, que é um conceito também que vem lá da Colômbia, que é do urbanismo social, né, que é o quê? Sobretudo o Alejandro Echeverri, em Medellín, que é um conjunto de políticas públicas, urbanas e sociais, né, o que eles chamam de hardware e software, com participação popular, para a transformação de territórios de alta vulnerabilidade, né, que sofrem problemas aí com poder paralelo, milícias, né, uma série de questões do desemprego, falta de, enfim, saneamento ambiental, moradia digna. Então, a nossa proposta, nesse sentido, e aí sim, o horizonte de 10 anos, é que a gente consiga definir equipamentos públicos ou comunitários nas periferias em que esses processos estejam em andamento, e a partir daí a gente comece com 3 ou 4 pontos, depois tem 5, 6, 10, 20, 30, 50 pontos, e isso, né, daqui 5, 10 anos, possa trazer para São Paulo uma perspectiva, né, dessa escala intermediária, e que nesse momento a gente defende um instrumento que é o plano de bairro. Então, qual que é a tese? A tese é que esses equipamentos, né, eles possam também ter um modelo de governança, que a gente fala da governança compartilhada, e existem já alguns instrumentos jurídicos, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, permite que, né, a sociedade civil, junto com o poder público local, assuma, né, o planejamento e a gestão não só desses equipamentos, mas também de um plano de bairro participativo, né? Então, a tese um pouco da Bienal é que a gente consiga estruturar um modelo, né, que vá nessa direção e que seja um modelo replicável. E aí, o espaço para que universidades possam colaborar, que a iniciativa privada, né, com ações sem fins lucrativos, também possam colaborar e que a gente crie uma rede, né, de organizações sociais, de universidades, poder público, escritórios de arquitetura, de urbanismo, enfim, de outras também atuações profissionais, mas que tem uma perspectiva de uma atuação pelo menos no horizonte de 10 anos, né? Então, eu acho que essa conversa contigo vai muito no sentido de a gente também fortalecer essas pontes. Como que a gente pode criar sinergias aí, né? Você falou de uma parceria já, acho que não sei se é na Belas Artes, dialogando com outras universidades, né? Eu acho que vocês estão num caminho muito bacana. E aí, nesse sentido, né, só pensando na sinergia,
essa governança desse pacto que a gente tem buscado construir com várias entidades da sociedade civil, ela tem atuado justamente nos mesmos territórios em que a Bienal vai atuar, pelo menos de início. E são dois equipamentos públicos, são dois céus, né? E um outro é um equipamento que a Fundação Tite Setúbal atua no Jardim La Pena, na Zona Leste. Então também é um equipamento, vamos dizer assim, comunitário, né? Então, enfim, acho que foi um pouco também oportuno, né, que é nesse momento em que a gente está começando a rediscutir um modelo de Bienal, né, e tentar experimentar que a próxima Bienal é em 2021, ela já está em andamento, né? Eu queria ouvir um pouco de você, se acha que esse modelo pode funcionar, se acha que tem questões que a gente precisa ficar mais atento, porque o nosso objetivo de fato é esse, é mão na massa, não é essas questões todas, a gente imagina que elas possam sair do papel, né? Inclusive nesses territórios, só para concluir, já te passar a bola, são dois céus que estão em obra, né? E já existem projetos básicos prontos, né, para o entorno desses dois céus. Então, o que estava faltando no nosso ponto de vista? Estava faltando aprimorar o modelo de governança urbana, né, no modelo de gestão democrática, né, que a gente, enfim, precisaria experimentar, e faltaria também um outro aspecto que em inglês eles chamam de Urban Data Science, tal, que é criar uma metodologia para avaliar os impactos das intervenções urbanas e sociais, né? Isso melhorou a qualidade de vida? Não melhorou? A gente precisa ter dados também, e para isso a gente precisa começar a coletar esses dados antes do projeto, porque senão você não consegue comparar, né? Então, o grupo se organizou nesse sentido e também propondo melhorias nos serviços públicos, na coleta de lixo, né, na poda das aves, tanto na zeladoria, mas quanto outros serviços como saúde, educação, né, numa escala bem menor e que aí a arquitetura, junto com outras disciplinas, pode colaborar e muito. Mas eu queria te ouvir, o que você acha desse modelo, que alertas você faria, o que você acha positivo, enfim, passar um pouco a bola. Eu acho muito interessante a ideia de ter redes, né? E quando a gente fala de redes, eu acho que a gente está falando nessa escala, eu diria, supraespacial, né? A gente está falando na relação de pontos no espaço, como é que eles se complementam e como é que eles se estimulam e se alimentam de forma sinérgica. De novo, eu insisto na questão da gente trazer isso para a escala do usuário, né? Como é que a gente transpõe isso de fato como experiência do usuário? Como é que a gente transforma isso no espaço urbano que seja acessível, que seja permeável, que de fato estimule as atividades econômicas e sociais nesse território, que depende, como você bem falou, dessa rede, que é uma rede que acaba sendo não necessariamente pública, mas coletiva, sem dúvida, onde a gente tem uma pluralidade de possíveis atores, e acho que cada vez mais a gente vai se dando conta da ineficiência mesmo do Estado para gerir uma situação urbana tão complexa como a nossa. E mais do que a gente ficar se lamentando, talvez a pergunta mais pertinente seja o que nós podemos de fato fazer. Lógico, gostaria de ver os meus impostos revertidos, digamos assim, em qualidade urbana, em segurança, em educação, em saúde e tudo mais. A gente sabe que isso não vai acontecer nem no cenário curto, nem médio, e quiçá no longo prazo também não seja possível. Mas como é que a gente consegue, de uma certa forma, se organizar para isso? Existem ONGs, organizações de sociedade civil e tudo mais, que a gente pode lançar mão. Existem programas, inclusive governamentais, que podem subsidiar esse tipo de ação. Mas, além dessa questão da escala, né, da gente transpor a rede para a vida real, que é uma coisa que eu gosto sempre de insistir, porque isso não é o natural da minha própria formação como arquiteto e urbanista, né? A gente sempre tem essas escalas quase que dissociadas. De novo, insisto, tem a escala do planejamento urbano e a escala do edifício, como se eles de alguma forma não se tocassem, né? Uma coisa super concreta e uma coisa super abstrata, e os edifícios sempre desenhados do lote para dentro, né? Quer dizer, os edifícios, a gente vê oportunidades de projetos maravilhosos são perdidas porque as pessoas olharam ali a geometria do terreno e fizeram um edifício dentro do terreno, e não um edifício na paisagem, não um edifício na cidade, sem levar em consideração aí as outras funções e tal.
E, por fim, eu queria chamar a atenção para um elemento que é muito importante para mim, sobretudo para você que se formou arquiteto, mas depois fez seu mestrado na GV, ou seja, você mudou um pouco de, né, por mais que seja em gestão pública, você saiu um pouco da sua zona de conforto, da sua linha de formação acadêmica direta. E eu queria fazer uma ponderação aqui sobre essa nossa mania como arquitetos e como urbanistas de achar que a gente entende sobre todos os assuntos, né? A verdade é que os arquitetos e os urbanistas são uma parte pequena do urbanismo e é da natureza da nossa profissão que a gente tente entender um pouco de tudo, porque talvez a nós caiba esse papel de organização, de organizador de todas essas determinadas disciplinas que são envolvidas num projeto como esse. Organização e tradução e compatibilização e criação de uma amálgama mesmo entre essas disciplinas. Mas a gente não consegue fazer projetos urbanos sem contar com uma equipe de economistas, com uma equipe de antropólogos, sociólogos, geógrafos, tem uma série de disciplinas que são absolutamente vitais para um planejamento urbano e que não dá para a gente pensar isso com o nosso umbigo aqui, fala assim, estamos falando num projeto do IAB, então vamos envolver os arquitetos. Eu acho que esse talvez seja o meu grande alerta. Não dá para fazer projeto urbano, sobretudo se a gente mira a realidade, mira a viabilidade real dessas intervenções, como você está dizendo, que a gente faça de fato um processo completo, como a gente deveria, incluindo e adicionando ao processo todos esses profissionais, até advogados, enfim, especialistas em, sei lá, engenharia ambiental. A gente tem tanta coisa de infraestrutura, tantas engenharias que a gente precisa incorporar nesse processo para entender não só o custo, mas a viabilidade, um faseamento, qual o impacto disso de fato na qualidade de vida das pessoas. A gente pensa como arquitetos, a gente pensa muito criar espaços públicos. Mas para um determinado lugar, o saneamento é muito mais relevante no primeiro momento, no primeiro arco de transformação daquele território. Ter o saneamento ou ter o espaço público, se a gente não tiver recurso para fazer os dois, a gente vai ter que optar por um deles. Qual que é mais importante naquele local, né? Então, essa aderência à realidade local, saber ouvir o cliente, né, que são de fato os moradores ali, deixar esse cacuete de arquiteto de desenhar para si mesmo, né, para fazer as belas imagens e belos diagramas, mas criar de fato desenhos que sejam aderentes à vida das pessoas que vão ocupar esse lugar. É um discurso piegas, tanto quanto é um discurso óbvio, mas é um discurso que cada vez mais eu acredito de maneira profunda. Agora, é mais difícil fazer assim? Porque é muito mais fácil você pegar um papel manteiga em branco, lá, a gente ainda é da geração do papel manteiga, mas sentar e colocar papéis e desenhar o que você quiser de uma forma autônoma, né, de uma forma independente, sempre é muito mais fácil, né? Você tem menos pessoas para discutir, menos conflitos para gerir, menos pleitos para escutar, então é muito cômodo, na verdade, ser arquiteto, ser urbanista, simplesmente se escondendo atrás do instrumento desenho da cidade, né? A função da cidade e o uso da cidade são absolutamente vitais para a gente levar em consideração nesse tipo de projeto. Então, a minha recomendação é que a gente tenha uma visão de articuladores desse processo, mas não uma visão de salvadores da pátria, né? A gente vê aí que realmente salvadores da pátria não funcionam nem na política, não vão funcionar também na cidade. Muito bom. Eu estou acompanhando aqui algumas falas, enfim, comentários. O Sérgio Sampaio Fala, corroborando, Sérgio. Sérgio aqui acompanhando a gente, falando de fato que o urbanismo é um campo de conhecimento interdisciplinar que envolve vários setores, sem dúvida, e, portanto, não é exclusivo para os arquitetos. Eu também concordo plenamente com isso. E aí, nesse sentido, a gente vem buscando, uma das ações, né, que vem sendo feitas é de criar um conselho consultivo para o IAB, né? Então, sim, Fundamental. evidentemente, né, que sei lá, o Paulo Mendes da Rocha vai estar lá, a gente fez convites, ainda isso tudo não foi aprovado o estatuto, já tem uma proposta, ainda precisa ir para a Assembleia, isso a gente vai discutir com todo mundo. Mas a nossa tese é que esse conselho consultivo não seja formado apenas por arquitetos e arquitetas, né?
A gente queria também a colaboração de algumas pessoas de outras áreas do conhecimento para poder também contribuir nesse sentido, né? O júri da Bienal, que a gente também imagina que seja lançado também futuramente, nossa expectativa também, que não tenha, que tenham sim arquitetos e arquitetas, mas não só. Então, eu acho que essa questão ela é central mesmo para que a gente possa de fato estruturar esses projetos urbanos a partir da modelagem econômica, jurídica, social e também, claro, urbanística ambiental. E eu queria agora, enfim, aproveitar então, já que a gente criou esse caldo, e tentar colocar um ingrediente aí na nossa conversa que é a emergência que a gente está vivendo, né? Como que esses laboratórios de projeto, ou enfim, essa perspectiva, né, de desenvolvimento de projetos interdisciplinares que pensam a relação de equipamentos públicos ou privados, a sua relação com a cidade, com o entorno, com o projeto urbano, com o desenho urbano, como que, de alguma forma agora, cada um, né, em geral, quem puder, em casa, mas como que a gente pode atuar de forma mais emergencial, né? E aí, nesse sentido, a gente vem sendo, enfim, procurado, né, pelos associados, por pessoas que estão aflitas, né, diante da... É o que você falou, a gente nem sabe como que vai ser esse ano, mas como que a gente consegue mudar um pouco a rota diante do contexto atual da crise, né, do Covid. E aí, nesse sentido, a gente lançou para debate, né, tem até um formulário online para receber sugestões no site do IAB, o que a gente chamou de um plano emergencial no campo da arquitetura e urbanismo. Porque, querendo ou não, a gente tem visto, né, em várias cidades do mundo, em vários países, a importância do setor público como um ator para poder mitigar os efeitos da crise, por um lado, e por outro lado, né, atuando junto com a sociedade civil para salvar vidas, né? Então a gente viu a importância do SUS, viu a importância de né, dos sistemas públicos, mas que tem que atuar de forma em colaboração com a sociedade civil. E aí o que, que a gente percebeu? Que dentro das entidades de arquitetura e urbanismo, existe uma delas que é uma autarquia federal, que é o CAL, né? E fazendo uma pesquisa com colegas, né, que foram no site da transparência, levantaram dados, fizeram modelagens para compreender qual que era a situação atual do CAL, a gente percebeu que já existe uma coisa muito bacana, que é uma regra que no mínimo 2% do orçamento anual tem que ser utilizado para desenvolvimento de projetos de assessoria técnica à habitação social, né, por meio de editais de patrocínio. Então já existe uma cultura instalada e que funciona super bem, é muito bacana nesse sentido, com 2% da verba. E também existem outros editais de projeto que são editais de patrocínio muito voltados para organizações do terceiro setor, para a promoção da cultura arquitetônica, urbanística e tudo mais. Diante desse cenário, a gente fez uma análise e conseguiu perceber que em São Paulo, a gente facilmente, assim, facilmente não é talvez não é a melhor palavra, mas a gente conseguiria mobilizar entre 20 e 50 milhões de reais para atuar nesse momento de emergência. E que no Brasil, pegando o CAU-BR e alguns outros CAU-Fs que têm recursos financeiros, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, também seria possível mobilizar aí de 20 a também 50 milhões de reais. Então, a gente estaria falando algo de 40 a 100 milhões de reais para financiar projetos especiais, né? Então, o que, que a gente imaginou? Que um edital de emergência, né, poderia aí contratar, né, não, poderia financiar, né, cerca de 10 a 20 mil projetos especiais. Né? E esses projetos especiais vão muito na linha desses laboratórios de projeto, né? Ações que nesse contexto teriam que estar mais voltados, né, a uma situação de emergência, né, para contribuir do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo para que a gente possa salvar vidas, mas ao mesmo tempo possa contribuir num processo de recuperação econômica. Né? E claro, isso tudo não pode ficar no papel. Mais uma vez, aquele desafio que você colocou, a importância de que esses projetos virem realidade. E para isso, a importância que seja feito um convênio com prefeituras do estado de São Paulo, com governos estaduais,
que teriam condição, né, de aí sim implementar, por exemplo, um ponto de higienização coletiva em uma favela sem água, né? Coisas desse sentido. Então, queria dialogar um pouco com você, como é que você imagina, eu fiz essa introdução um pouco de como o IAB, pelo menos, conseguiu reunir um conjunto de informações e apresentar para debate público uma proposta, como que você imagina que a gente possa construir aí soluções dada a emergência, né, dada essa situação da pandemia? Bom, eu vi uma notícia, acho que ontem, ou hoje, não me lembro, se a gente tivesse aí ambientes urbanos um pouco mais equilibrados nas favelas, talvez a gente economizasse cerca de 25 a 30 mil vidas no que é esperado em termos de impacto dessa pandemia. E eu acho que, de fato, como você bem colocou, a gente tem questões absolutamente emergenciais, né? Às vezes as questões emergenciais elas são muito pontuais, elas podem ser enxergadas até como pequenas ações do ponto de vista da estrutura da cidade ou do problema social que de fato existe por trás daquela ação. Mas os projetos, por menor que sejam, desde que eles tenham um compromisso com a realidade, ou seja, a execuibilidade deles está equacionada. A gente tem origem do recurso, não só para desenvolver o projeto, que acho que é uma iniciativa absolutamente fabulosa que vocês estão orquestrando, né? Quer dizer, pegar recursos que já existem e realocar e redirecionar, digamos assim, para a elaboração de projetos que vão ter, de fato, impacto num tecido, independente da escala desse tecido, num tecido social muito carente no Brasil, seja em termos de habitação, seja em termos de saneamento, seja em termos de outras infraestruturas urbanas, né, de espaços públicos, enfim. Então, eu acho que isso é uma iniciativa muito interessante também para a própria classe, porque no final das contas a gente tem aí a possibilidade de geração de um sem número de empregos para arquitetos e urbanistas, sobretudo jovens arquitetos e urbanistas, recém-formados ou em vias de formação, que podem inclusive eles podem inclusive ser cooptados, digamos assim, por essa preocupação com o bem público, né, com a lógica da cidade como um espaço público, como uma infraestrutura de uso coletivo, enfim, e que pode gerar, então, profissionais para os próximos anos muito mais conscientes e muito mais responsáveis do ponto de vista dos seus projetos urbanos. Eu acho que, de cara, eu diria que é um projeto que poderia envolver aí também uma conexão com as faculdades, no sentido de pegar esses profissionais que já estão no final de curso, para envolvê-los de alguma forma, seja como estagiários, enfim, nesse processo, para que já se crie aí, uma transição entre o ambiente acadêmico e o ambiente real, digamos assim, da economia real, mas já vinculado com essa preocupação com o coletivo, né, com a cidade. E eu acho que a gente tem não sei quantos arquitetos que se formam por ano, assim, mas acho que a gente tem mais arquitetos em formação no Brasil hoje do que tem arquitetos em atuação nos Estados Unidos como um todo, né? A gente tem um exército de potenciais arquitetos, e se a gente ficar treinando, ou se a gente focar os nossos esforços em treinar os arquitetos para virarem o próximo Niemeyer, a gente vai perder tanta oportunidade, né? Tanta gente que poderia trazer uma contribuição absolutamente preciosa para as nossas cidades e para a escala do urbanismo, que estão sendo aí talvez levadas para uma outra linha de formação que não atenta não só para a necessidade, mas para a emergência dessas ações de requalificação da cidade, de qualificação de espaços coletivos, públicos e da lógica urbana como um todo. Como você falou como exemplo, né? Um espaço de higienização numa favela, ele tem hoje uma discussão absolutamente pertinente por conta da situação sanitária em que a gente se encontra, né? Nessa crise da pandemia internacional, mundial aí do Covid, mas no final das contas é também uma emergência cotidiana das pessoas que moram ali na favela. Então a gente não está falando só, se temos um problema de pandemia e tudo mais, não, a gente tem um problema social que é no limite, um gatilho muito importante para a proliferação
de doenças, sejam elas uma pandemia como a Covid, seja uma série de outras doenças que acontecem rotineiramente num país como o Brasil, né? A gente tem reinsurgência, por exemplo, de sarampo. No ano passado a gente teve sarampo. Imaginar que a gente tem isso em 2020 é quase que inadmissível. Então, olhar para essas oportunidades de projeto como geração de emprego e qualificação de espaços urbanos, de funções urbanas, absolutamente fundamental. Agora, a grande sacada, de fato, é a organização que vocês estão fazendo em função de recursos que já existem, que seriam, então, direcionados para essas áreas de maneira eficiente, criando, inclusive, a possibilidade de parcerias público-privadas para a implementação desses projetos, sejam eles habitacionais, sejam eles sejam projetos sanitários, sejam projetos de lazer, esportes, cultura, não importa quais projetos sejam esses. De novo, eu bato na tecla da viabilidade de uma maneira estendida, né? Seja ela jurídica, econômica, técnica, e incorporar esse tipo de preocupação já na raiz do problema. Então, não adianta a gente fazer um monte de projetos que depois eles não têm a menor viabilidade. Como diria um dos nossos patronos, né, o Artigas, assim, não existe arquitetura no papel. Né? Ele falava com um dedinho assim para cima, não existe arquitetura no papel. A arquitetura ela existe na realidade, porque ela é uma transformação não só do espaço, mas ela é, sobretudo, uma transformação da sociedade como um todo. Né? Quanto maior essa intervenção arquitetônica, mais ela é parte de uma lógica urbana, de uma paisagem urbana que transcende e muito a escala do próprio usuário direto daquele edifício. Então, não adianta a gente fazer projetos que fiquem no papel. Projetos no papel, às vezes, podem gerar belíssimas imagens, mas, de fato, a gente tem que ter um compromisso, né, ético com a execuibilidade desses projetos para que, de fato, a gente possa mensurar os seus impactos. E a arquitetura é feita de erros e acertos, e o erro é um processo de validação da arquitetura, que é um elemento fundamental de consolidação cultural. Então, se a gente não usar a arquitetura de uma forma ampliada, testando soluções, testando alternativas e errando, porque a gente vai errar e essas coisas vão precisar ser incorporadas como processo, a gente não tem como evoluir culturalmente e a arquitetura não terá prestado o seu papel fundamental, que é, de fato, marcar uma determinada época em função da sua técnica, em função da sua cultura e criar o patamar para o desenvolvimento humano nas etapas subsequentes de desenvolvimento histórico. Então, a arquitetura tem essa função, para mim, muito clara, muito evidente, que é marcar um determinado período pelos seus erros e pelos seus acertos, para que as próximas gerações possam não só desfrutar daquilo ou aprender com aquilo pelo que ela acertou e pelo que ela errou. Então, sempre, execuibilidade, viabilidade técnica e financeira são absolutamente fundamentais, da minha percepção. Muito bom. Acho que algumas coisas, ouvindo você falar aqui, e até os comentários que foram colocados, da proposta que a gente lançou, né, a gente já fez todos os cálculos com base na assistência técnica para a melhoria habitacional. Mas também, depois, a gente foi recebendo sugestões, né, incorporou intervenções emergenciais, né, como em áreas de vulnerabilidade, também uma tese de falar, bom, por que não também fazer a requalificação de algumas praças e pensar que as pessoas das próprias comunidades possam depois trabalhar na zeladoria dessas praças, isso também vai gerar emprego e renda, né? Surgiram também as ideias de desenvolver manuais para orientar condomínios, como lidar com uma crise como essa, como, enfim, uma criança vai agora, nesses próximos, que seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, como é que vai para o espaço público, que tipos de cuidado a arquitetura e o urbanismo podem, né, enfim, oferecer nesse sentido. E aí, enfim, essa era uma questão, então a gente está muito debruçado sobre isso, mas você trouxe um aspecto interessante, né, que é essa participação de recém-formados, sobretudo, né, nesses processos do desenvolvimento dos projetos. E aí o Sérgio até mencionou aqui, eu já tinha anotado, Sérgio Sampaio, a possibilidade da residência em arquitetura e urbanismo. Né? A gente tem algumas experiências na Bahia nesse sentido, São Paulo também teve uma experiência, eu, à época, trabalhei na Prefeitura de São Paulo
e acompanhei junto com a USP, né, em que 32 recém-formados foram selecionados num processo de formação, acho que não é lato sensu, era, enfim, não é, não valia como um diploma de mestrado, mas era stricto sensu, né? E eles passaram 2 anos realizando disciplinas da pós-graduação, né, voltado à questão do desenvolvimento dos planos regionais das subprefeituras e, ao mesmo tempo, indo a campo e trabalhando junto com a subprefeitura para que esses projetos pudessem prosperar. Foi uma experiência muito interessante. Eu acho que a residência em arquitetura e urbanismo é algo que poderia também, enfim, servir aí como um meio de campo, né, para essa formação continuada, mas ao mesmo tempo uma experiência no setor público, de várias, sobretudo prefeituras, que muitas vezes também não têm um corpo técnico, né, para desenvolver esse tipo de projeto. E eu queria trazer também mais um elemento para você, que é essa experiência do estágio também, né? Como que, enfim, o campo da arquitetura vem se transformando bastante e se a gente for pensar essa questão do ensino de forma mais ampla, ou da experiência profissional, a gente já discutiu, né, esses projetos especiais como forma de incentivar a produção de arquitetas e arquitetos recém-formados, né, criar uma condição eh, de, 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 de recuperação econômica, né, mas ao mesmo tempo, né, algo mais estruturado que seria a residência, mas a gente conversou também um pouco antes, vocês têm uma experiência nesse sentido, como que você vê também o papel do estágio nesse processo? O que que você acha que poderia, né, ser aprimorado? Que experiências e iniciativas e angústias que você gostaria de compartilhar aí com a gente para, nesse sentido, né, também da formação profissional no estágio e também depois, se queria se comentasse um pouco a questão da residência. É, deixa eu puxar, inverter aqui, puxar pela residência. Ah, eu acho que a residência, ela nada mais é do que uma etapa de estágio, digamos assim, né? Uma etapa de aprimoramento profissional e de transição entre uma vida acadêmica e uma vida efetivamente profissional, e que eu vejo com muito bons olhos. E talvez, a partir de um programa como esse do IAB, né, se a gente conseguir, de fato, criar um universo onde esses recursos possam ser aplicados no desenvolvimento de projetos de cunho social, com um escopo alargado, né, com múltiplas possibilidades de aplicação. Eu acho que essa seria, digamos assim, uma oportunidade ímpar para a gente criar uma etapa, digamos, como você falou, de residência, né, que seria algo como de fato, uma coisa intermediária entre a vida acadêmica e a profissional. O estágio ele não deixa de ser, ainda que o estágio ele tem uma questão importante para o estagiário, que é a possibilidade de você aprender mais do que você entrega, digamos assim, né? Então, o estagiário, eu lembro da época em que eu mesmo fui estagiário, a gente é cru de tudo, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente acha que a gente sabe tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. O estágio, ele é uma instância de aprendizado absolutamente fundamental. E nesse sentido, uma coisa nos incomodou há um tempo atrás, no ano passado, para ser mais preciso, a gente foi desafiado a pensar dessa maneira por um colega, por um amigo nosso, que é o Guto Requena, alguns de vocês conhecem, que nos trouxe, então, a possibilidade da gente ter um estágio social aqui dentro do nosso escritório. Ele indicou uma pessoa que é bolsista de uma universidade e que, enfim... isso nos acendeu aí, a gente aceitou imediatamente o desafio, digamos assim, incorporar essa pessoa que já está aqui há mais de um ano, e começou a questionar a nossa própria metodologia de seleção de colaboradores, né? Hoje a gente tem aí algo como 65, 70 pessoas aqui no escritório, cuja seleção era sempre focada, digamos, nos super currículos, né? Quer dizer, quanto melhor o currículo, quanto mais línguas a pessoa fala, quanto mais cultura essa pessoa tem, quanto melhor a formação dessa pessoa, quanto mais curso essa pessoa tenha feito na vida, quer dizer, isso vai somando uma quantidade de pontos
que se a gente olhar do ponto de vista estratégico para a empresa, ótimo, porque a gente vai estar, né, cada vez mais a gente seleciona as melhores pessoas, cada vez mais a gente consegue criar um ambiente de trabalho que atrai as melhores pessoas, mas no final isso é um processo absolutamente excludente e divorciado da nossa realidade social, né? E se a gente imaginar, como eu falei no início, que o estágio é um momento de aprendizado mais do que de trabalho, né? Talvez a gente tenha uma responsabilidade de pensar que nós, como empregadores, e aí eu deixo aqui como desafio também para os colegas que estejam assistindo, se a gente não tem uma responsabilidade também de transformação social, por menor que ela seja, né? A gente está falando de um cargo de estágio por ano, de 2 naquele escritório, 3 naquele, um no outro. Não importa se a gente vai de fato ter uma escalabilidade absurda nisso, mas qual é a responsabilidade que a gente tem no sentido de admitir dentro de uma estrutura que seria naturalmente excludente, que é a seleção por currículo, a seleção por qualificação, ao invés de pensar que isso é uma oportunidade que uma determinada pessoa que já foi excluída de um processo de formação escolar mais estruturada, que já foi tolhida das melhores universidades, que não tem recursos para pagar 50 cursos de software, de cursos né, de cultura geral de uma maneira ampliada. Como é que a gente... qual é o nosso papel no sentido de admitir um determinado perfil de estagiário, para que, a partir dessa experiência do nosso escritório, essa pessoa também use isso como uma ferramenta de melhoria do seu próprio currículo, ou seja, para ela se qualificar e se posicionar melhor num próximo processo seletivo, mas mais do que isso, de fato, transformar a cabeça dessas pessoas no sentido, no que é o real, ou o escopo, no real não, mas o escopo cotidiano do escritório de arquitetura, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar muito, muito atento sempre. E aí eu lancei essa bola para vocês do IAB uns meses atrás. Como é que a gente consegue, a partir dessa ideia, criar um mecanismo onde a gente tenha institucionalmente, a partir do próprio IAB, uma catalogação dessas pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade social ou que não tiveram acesso aí às melhores oportunidades da nossa sociedade excludente, para que elas possam ser, então, intermediadas, né? Quer dizer, esse contato possa ser intermediado. O IAB faria, então, uma seleção dessas pessoas, uma organização e uma lista de espera para quando um escritório tem uma vaga que possa disponibilizar para esse objetivo, saiba onde buscar, né? Então, eu vejo hoje que um dos nossos gargalos é, ok, vamos continuar com o processo de admitir pessoas com determinadas características de formação que a gente vai incorporar na nossa família, aqui no nosso dia a dia, e vai auxiliar no processo de educação dessa pessoa, educação de arquitetura, obviamente, que pode ser também, então, importante para essa pessoa se desenvolver como arquiteta e descobrir que, na verdade, eventualmente até descobrir que não queria ser arquiteta, vamos dizer assim, né? Mas essas pessoas que hoje acabam perdendo a corrida em currículo, poderiam ser pessoas com um desempenho excepcional se as chances forem dadas. E as chances não são dadas para essas pessoas. Como é que a gente pode fazer o nosso papel de criar essas oportunidades para que as pessoas, ainda que de uma forma muito pulverizada, a gente transforme, e se a gente conseguir transformar a vida de 100 pessoas, é a vida de 100 pessoas que a gente está falando aqui. Eu acho que isso é absolutamente relevante, independente da escala que a gente alcance. Tá. Eu estou acompanhando aqui as manifestações, né? Wesley, enfim, muita gente elogiando a iniciativa. Queria reiterar também que a gente acha isso muito, muito importante. Você, né, no final do ano passado, a gente acabou se encontrando, você comentou sobre isso. Eu acho que esse é um ponto, mais uma vez, né, que talvez possa ser uma atribuição do IAB na mesma lógica, né, do laboratório de projeto de escritórios, né? É muito interessante que os escritórios façam isso, mas o IAB pode sim ser um estruturador dessas ações, né, na busca de uma parceria com o poder público.
E em relação a essas iniciativas, eu acho que a gente poderia fazer um debate, né, sobre uma política para isso, quase assim, botar num papel, né? Então vamos lá, como que isso funcionaria? Vai. A gente vai colocando isso tudo, e aí os escritórios que se interessarem em adotar, dando visibilidade ou trabalhando de forma cooperada. A gente, na semana passada, eu conversei com o Guto aqui também, o Guto Requena, e a gente estava discutindo isso, é o que você falou, né? A desigualdade é algo estruturante, né, da realidade brasileira, e ela se manifesta de várias formas, né? Territorialmente, é, as questões de gênero, de raça, né? Enfim, e a gente precisa responder isso de forma estrutural também. A gente vem buscando, né, a desenvolver uma política voltada também às compras do IAB, à contratação de serviços, na hora de selecionar alguém também para representar o instituto nos órgãos colegiados da prefeitura, sempre combinar alguém com experiência, alguém com menos experiência, um homem, uma mulher, né, ter critérios de representatividade na seleção dos projetos para a Bienal, para as mostras de cinema, enfim. Então, a gente também está num momento que acho que essa provocação sua e de outros colegas é muito oportuna, que a gente vem buscando tentar entender, criar uma política de estímulo à representatividade, à inclusão, enfim, a gente tem que até ver qual que é o nome correto disso, e pensar quais são os vários vetores dessa política e tentar traduzir de forma muito resumida, sistemática, orientações, né? Eu vou dar um exemplo bastante concreto. A gente precisava agora, por um motivo, contratar uma programação, né, para desenvolver uma loja virtual do IAB. A gente está, o spoiler, né, que a gente vai lançar uma lojinha virtual em breve, com gravuras de arquitetas, arquitetos e outras coisas. E aí, na hora de definir quem seria a empresa que faria isso, a gente encontrou uma muito bacana que chama Minas Programam, que são mulheres programadoras, né? A maioria delas periféricas, negras que são assim excelentes programadoras, né? E aí a gente nesse momento acabou priorizando e o trabalho foi, enfim, feito super bem. E a gente pretende, né, até que dar continuidade à prestação de serviço. Então, acho que essa, né, provocação saudável que você coloca, ela é muito importante e a gente está, assim, totalmente disposto a tentar traduzir isso numa política para replicar ainda mais essa iniciativa. Então já A fica gente um está aqui convite aí agora. para todo mundo que está assistindo a gente, né? A gente tem aí quase 100 pessoas assistindo, pessoas que podem também fazer a diferença nesse sentido e também participar dessa discussão, né? Como é que a gente cria acessibilidade no sentido de permeabilidade do nosso mercado de trabalho para as pessoas que naturalmente saem correndo atrás, né? Já saem na corrida com muita desvantagem, né? Sim. E aí, enfim, a gente podia também, a partir dessas experiências de projetos aí, públicos, né, como você falou, esses projetos emergenciais, podia também ter um coeficiente importante aí de encaixe de pessoas com essas características de exclusão de mercado, exclusão social quase, né? Se bem que uma pessoa que consegue chegar Uhum. ao ponto de fazer uma faculdade certamente não está na base da pirâmide do ponto de vista de exclusão, mas sem dúvida existe ainda muita discrepância mesmo numa camada aí, superior e sobretudo aí no ambiente acadêmico, a gente ainda tem muita Perfeito. discrepância do ponto de vista de oportunidades. Talvez essa iniciativa do IAB já seja uma oportunidade em si, e aí fica um desafio, fica mais do que um desafio, um convite aí para os arquitetos que estão acompanhando essa discussão, que também comecem a pensar nesse sentido, né? Como é que a gente Ô, Lourenço, só consegue, a estou partir das nossas preocupado. próprias estruturas, ter um pouco mais de inclusão social. Tá, tô aqui, acabei de ser avisado pelo Instagram que a gente tem mais 23 segundos. Muito bem. É, Queria eu só queria, fazer um assim, convite aí, fiquem atentos às nossas redes sociais para a gente, para as próximas etapas do FGMF Lab, os nossos projetos que vão ser, então, abertos aí para quem quiser participar também de fora, a gente vai bolar formas de fazer isso. bom, obrigado, Lourenço, obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais, teremos outras lives.